porque se ela bate no baga-baga e vem para trás, mata-nos a nós. E diz, tu mereces morrer, pá, porque estás a chamar pela tua mãe, mas eu não mereço porque não chamei pela minha, pá. Enfim, fazer um bocado de humor no meio da desgraça. Ele atirou a granada. E tens de tomar cuidado também com as árvores que estão em cima, porque se bate na árvore e volta para trás, acontece o mesmo. Moemos ambos aqui, pá. O rapaz fez aquilo que eu chamei um lançamento olímpico. Pegou na granada, atirou-a, passou por cima do baga-baga debaixo das árvores, a metralhadora calou-se, eu dei-lhe uma bacadinha nas costas e disse, muito bem, sim senhor, está resolvido. Ficámos amigos sempre, pá. Uma estalada, pá, não tinha significado. Aliás, acontecia por vezes assim, uma dessas punições súbitas, assim, um safanão, num soldado, mas 5 minutos depois estávamos a tomar uma cerveja no bar, pá, e a amizade manteve-se através destes anos todos. Como é que a companhia lidava com as baixas? Perderam alguns homens, imagino. Isso era o problema máximo para mim, pá, porque não tinha de lidar com as famílias dos mortos, pá. O que era um alívio, porque assim carregava disso era o Ministério da Defesa. Mas tinha de lidar, pá, com a ausência de um indivíduo, de um camarada que tinha morrido e com quem todos tinham ligações afetivas, amizade, etc. Porquê que escolheu este título, As Ausências de Deus? É porque, na sua perspectiva, Deus não está na guerra? Deus não está na guerra, não. Eu recordei-me de uma frase de uma catequista que tinha tido da minha infância religiosa, que dizia que o inferno é a ausência de Deus. Isto é, o inferno é um lugar que existe, pretendia ela convencer-nos dessa desgraça, mas é o único sítio onde Deus não está presente. E a guerra faz-me lembrar exatamente isso. É um sítio onde Deus está ausente. Ali, no Mejo, a sua própria moral enquanto comandante de uma companhia foi-se degradando. Chegou um momento em que o doutor perdeu o controle, digamos assim, ou quase perdeu o controle. Chegou um momento em que quase perdi o controle e fiz uma coisa inédita na Guiné. Pá. Mandei uma carta para o comandante de batalhão a apresentar a minha demissão do Exército. O que era um absurdo. Como se isso fosse possível, não é? Porque as regras não eram essas. O homem ficou embaraçado, não sabia que raio vou fazer agora com este capitão que se quer demitir. Pá. Mandou-me para os serviços neuropsiquiátricos em Bissau. E eu fui para Bissau, pá. Fui aos serviços neuropsiquiátricos, fiz-lhe a vontade, depois estive lá, fui consultado, eles achavam que eu estava perfeitamente normal, apesar de ter mandado aquela carta insólita, e eventualmente regressei ao quartel. Já estava mais calmo, mais tranquilo, e portanto a coisa acomodou-se. Mas continuava desgastado e a companhia também. Depois mandaram-lhe um médico à companhia. Exatamente. Nessa altura mandaram um médico à companhia. Mandaram um médico. E o médico chegou lá e constatou que aquilo não era sítio para pessoas normais viverem. Porque de 5 em 5 minutos havia um soldado nervoso que estava de guarda no perímetro do quartel, que mandava cá para fora umas rajadas. É verdade que dormiam abaixo do nível do solo? Não todos, mas havia umas casernas construídas. O senhor dormia, por exemplo? O médico dormia lá também? Eu dormia debaixo do terra, sim senhor. No abrigo com palmeiras por cima, com rosadas. Eu e o atirador de morteiro, para estarmos preparados para reagirmos a ataques ao quartel, o que aliás acontecia com frequência. Eu saía do meu buraco, entrava no outro buraco da frente onde estava o morteiro e começava a fazer os lançamentos para os sítios adequados, onde era aconselhado por um membro da tribo que vivia connosco, paredes meias com o quartel, um homem muito velho, enorme, um antigo caçador de elefantes, que tinha uma mão assim deste tamanho, 2 mãos minhas. Ele desaparecia, pá. Eu tenho uma mão larga, mas desaparecia dentro da mão dele, pá. O Sorichufa, pá, punha-se de pé ao pé do buraco do morteiro, pá. E eu dizia, Sorichufa, vem cá para dentro, pá. Não fiques aí fora que ainda apanhas um tiro. Diz ele, nosso capitão, se Deus quer que Sorichufa morre, Sorichufa morre. Se Deus não quer que Sorichufa não morre, Sorichufa não morre. Isto é, eles punham nas mãos de Deus a sua estabilidade, a sua vida. Nunca teve inveja dele, dessa tranquilidade com que ele encarava a vida? Não. Sabe, eu sou demasiadamente cético e... Para deixar a vida nas mãos de Deus? Eu tenho de deixar as vidas nas mãos de alguém em que eu acredito. Se eu sou agnóstico,
Não é Não Deus. posso fazer nada. Mas nessa história do médico, é verdade que instruiu, não oficialmente, claro, um dos seus soldados para de vez em quando dar uma rajada de metralhadora para que a noite do médico fosse mal dormida. Para que o médico sentisse que aquilo era sério. E o médico ficou convencido, tão convencido, que declarou a companhia inoperacional. Porque, entretanto, tinha surgido uma doença, também não casualmente, chamada desinteria amibiana, que atingiu o grosso dos soldados e estavam todos a desfazer-se. Portanto, basicamente beberam água contaminada. Beberam água contaminada para e ficaram todos contaminados. E o homem não teve outra solução senão recomendar que a companhia fosse fazer um período de descanso à antiga capital da Guiné. E assim fomos. Fomos passar 3 semanas à antiga capital, que era um sítio paradisíaco também. Em Bulama. Bulama, exatamente. E depois disso, eu disse, agora vai cair o pedaço de céu velho. Mandaram-me para o norte da Guiné. Eu estava no sul, numa zona péssima, fui para o norte, numa zona que era conhecida por a Estrada do Vietnã. O Vietnã, na altura, era o horror de toda a gente, e a estrada do Vietnã não tinha ponta para onde se lhe pegasse. Não se conseguia dar 2 passos sem encontrar uma mina, sem encontrar uma emboscada, e eu lá estive durante o resto da comissão. Pá. Só quando estava há 2 meses de vir embora que me mandaram de Jolnet, era o nome dessa povoação, para Bissau, para regressar. Tudo isso que as mãos lhe tremiam no fim da comissão, seja o desgaste, não é de estranhar. O estado de nervos. Levou tempo a recuperar, imagino. Sabe, porque há uma coisa muito interessante em que as pessoas não pensam muitas vezes. Eu tinha lido, por acaso, um artigo sobre a guerra do Vietnã numa revista Newsweek, ou Time, já não me recordo qual delas, que dava conta do nível de... É espantoso porque se chega a este pormenor de estudo psicológico das diarreias provocadas pelo medo no Vietnã. E constatei que isto acontecia também na minha companhia. Acontece que eu tinha noção, tinha um grau de informação muito superior a qualquer dos outros membros da companhia. Quando havia um projeto para fazer uma operação especial em que eu estudava os papéis que me mandavam do quartel-general e começava a sentir que aquilo não era brincadeira. Uma semana antes desse combate previsto, chamava os alferes da companhia, que eram 4, e em conjunto elaborávamos um plano de operações para cumprir com os desígnios do quartel-general. Na véspera da operação, eram chamados os sargentos e os ferriers, os cabos milicianos, para tomarem conta da sua parte no combate. E os soldados só sabiam da operação no momento da saída, para garantirmos sigilo, que era essencial no desenrolar das operações. Resultado, eu constatei que estava a ficar desarranjado, estava com uma diarreia a partir da primeira semana, mas depois começava a encontrar-me na porta da casa de banho com os alferes, depois com os ferreiros, um desastre. Antes chegava a todos. Isto chegava a todos. Há um episódio, antes de acabarmos aqui o dossiê da guerra. O senhor, entretanto, na década de 60 casou. E a sua esposa, holandesa, foi ter consigo à guerra. Não era suposto, mas foi. Sim, isso é um episódio incrível. Porque eu fui para a Guiné sozinho e recomendei-lhe que sugeri-lhe que ela fosse para a Holanda viver com os pais. Sentiria-se melhor, mais apoiada e tal, sim senhor. E ela fez-me à vontade, foi. Mas ao cabo de um mês achou que aquilo não era lugar para uma mulher dedicada ao seu maridinho. E então meteu-se no avião e foi ter a Bissau. Foi ter a Bissau, quando chegou a Bissau perguntou como é que se vai para a Aldeia Formosa. Nessa altura eu ainda estava nesse sítio paradisíaco. Só num avião alugado. Ela alugou um avião e foi ter a Aldeia Formosa. O que dá a ideia também da falta de segurança que havia entre as próprias Forças Armadas. Mas o senhor não sabia que ela ia? Eu não sabia que ela ia. Como é que foi essa reação? O piloto disse-me, tem aqui uma encomenda para si,
o piloto do avião alugado. Pô. Faz o avião e sai mais lá do avião e diz, o que vais fazer para aqui agora? Venho estar contigo, estar comigo, vamos a ver como é isso, pá, porque os soldados não são autorizados a trazer as mulheres, pá, ninguém é autorizado a trazer as mulheres, é proibido trazer as mulheres para aqui, e agora pomos-me numa situação inconcebível de ilegalidade. Mas vamos a ver como é que se resolve isso. Eu reuni a companhia democraticamente e disse, esta senhora veio para aqui porque quer viver comigo. E a minha mulher, vocês conhecem-na já, do quartel, anteriormente, quando estávamos em Abrantes, preparados para vir cá, ela aparecia por lá, pois eles conheciam-na, e eu tenho de mandá-la de volta. Oh, nosso capitão, não faça isso, deixa a senhora aí, pô. Deixa a senhora aí com a autorização dos soldados. E o coronel, como é que eu me vou desenrascar? O coronel fingiu que não sabia, devo-lhe essa gentileza. Fingiu que não sabia e só no momento em que foi transferido da Aldeia Formosa, sítio magnífico, para Mejo, colónia penal de Mejo, é que eu disse, agora tens de ir para Bissau, pá, e depois lá resolves o regresso para a Holanda quando quiseres. Ela foi para Bissau e eu fui encontrar-me com o comandante para passagem para Mejo, porque se ia de barco através daquela teia de rios complicada da Guinepa, e ele disse-me, o que é que fez à sua esposa? Eu disse, este bandido sabia e não me disse nada, calou-se, cúmplice. Eu disse, ele foi para Bissau, pá. Muito bem, pá. Não falámos mais no assunto. Ele não me ameaçou nesse dia, pá. Ele ameaçava muitas vezes, mas dessa vez não me ameaçou com castigo nenhum, pá. Mas, Doutor António Loja, é após o seu regresso à Madeira que a sua vida política começa. Sim. Em 69 há dois eventos que estão interligados, de certa forma. O primeiro, o senhor é um dos subscritores de um documento que temos aqui a publicação nesta mesa, em livro, que é a Carta a um Governador. Carta a um Governador, pá. É subscrito por 39 pessoas de diferentes áreas da vida social madeirense. O que é esta Carta ao Governador? A Carta ao Governador é uma tentativa de chamar o Governador à realidade e dizer... O novo Governador, Brancampo Sobral. Brancampo Sobral, pá, que era um homem muito conservador, mas muito... Era o Conde de Sobral. O Conde de Sobral, muito elegante de maneiras, muito cortês, pá, que nos recebeu, pá, magnificamente quando fomos lá apresentar-lhe este documento, que foi entregue pessoalmente, e foi-lhe dito que seria feita divulgação pública dele, pá, para ele não pensar que havia gestos de deslealdade por detrás. E era, no fundo, uma reflexão sobre as necessidades da Madeira. Exatamente, sobre a realidade económica, social madeirense e as sugestões que nós apresentávamos para, enfim, de uma maneira tosca ainda, porque nós não tínhamos quadros organizados para organizar um programa de ação mais capaz, mas isto foi feito. Esta Carta ao Governador está aqui entre os meus trabalhos literários, mas não é de minha autoria. A Carta ao Governador é a autoria coletiva dos subscritores da Carta. Esta carta é um manifesto de oposição ao regime ou é apenas um... É um manifesto de oposição ao regime, sim, porque nós dizíamos que, por exemplo, a autonomia não pode existir sem democracia e a democracia não pode existir sem autonomia. E como fazíamos a propaganda da autonomia já, antes daqueles que hoje em dia se gabam de ser os donos, os autores da autonomia madeirense, era necessário vincar bem estes dois aspectos. Como é que esta carta foi recebida? Recebida... Quer em termos de acolhida, no sentido da mensagem que tinha, quer pelo Governador, quer por Marcelo Caetano.